uma enzima que copia RNA. Vejam lá se recordam os artigos. Não há RNAs polimerases na célula. As células têm DNA polimerases, que é que deve copiar DNA por DNA. E tem RNA polimerase que lê DNA e faz a transcrição da RNA. Esta RNA vai ler RNA, escrever RNA, não existe função. Modo que o vírus tem que ter informação para ter esta enzima. Também não digo aos pormenores que vocês fazem. Então, o que é que esta enzima faz? Esta replicar-se vai ligar-se ao extremo 5', agora não sou ligada a todas horas, ela liga-se ao extremo 3' da molécula e, a partir daí, a polimerase polimeriza a cadeia complementar. Neste momento, há uma cadeia dupla. Estão ligadas por pontos de hidrogênio. Não sei se recordam, mas basta ligadas por... Neste momento, há uma molécula de RNA para a declaração. Vou falar disto porque isto é... Isto não é assim. Isto é... Isto é uma molécula e não é uma RNA para a dupla. Porque recordam, muitas vezes estão a fazer assim, temos RNA que envolve os transportadores, estudam cadeia dupla é uma molécula diferente da planta. Mas isto existe. E depois, aquela cadeia amarela, que é complementar, se vai servir de molde para que a mesma replicase faça então um microscópio. Eles têm aquela fita branca. Precisam fazer muitas cópias iguais brancas. A polimerase precisa de molde para ser. E cada vez que faz uma cópia, vão aparecendo temporariamente as cadeias duplas. Esta estratégia idêntica para a molécula da RNA2 e isto que acontece. Se nós olharmos para... Não parece que está aqui. Não. Aqui bloqueou completamente, não consigo se mexer nisto. Está completamente bloqueado. Não era só uma resposta natural, mas é que sim, a questão dos vídeos a multiplicar-se. Os vídeos aparecem a multiplicar-se em doses, em doses mágicas, nunca estão multiplicadas. Ver esta quantidade de contém não funciona. Esta quantidade enorme de partículas virais ali. E a questão, encontramos sempre assim. A maior parte das informações não tem suportado. Muita saúde. Precisamente porque temporariamente aparece a RNA cadeia dupla e isto tem que estar protegido da proteção do citoplasma. E por isso ficam escondidos. Depois, olhando para as outras duas ordens, são descritas de RNA funcional, não importa, isso não importa. Há uma a ordem que codifica, chamada segundo Robinson, é chamada uma enzima. Ela codifica para uma propriedade de transporte e um movimento do vírus de célula a célula. O vírus, se nós olharmos outra vez para os estudos de microscopia eletrónica, o vírus move-se de uma célula a outra para as células que através do organismo, mas sem estar em velocidade. Não são os partículas virais, de RNA. Vê-se perfeitamente umas grandes, outras pequenas, grandes. E estas moléculas de RNA, se tivessem um nível de função eram degradáveis. Da única forma que elas têm, isto aparece nos estudos, vê-se a passar no chileno, os vírus podem entrar pela parede e chegam rapidamente lá acima, e eles nem sequer estão a trabalhar em velocidade. Não só aquelas cópias de RNA muito finas a subir. Quer na parte do apoclasto ou do citoplasto do chileno, não interessa. Agora está aqui um boneco, só para perceber o que é que acontece. Isto representa uma célula da planta, esta coisa ali representa um complexo de replicação viral,
está nas tais dobras, ou seja, naquela imagem muito eletrónica, cheio de partículas virais de RNA. O RNA está representado aqui a preto. Há aquelas cópias todas das replicases, complexo de replicação viral. Este é a replicase, está ali a fazer as cópias, e estas moléculas de RNA, 1 e RNA2, só conseguem sair destas bolsas se vierem ligadas a esta bolinha azul que representa a proteína de movimento. Esta proteína estava codificada na ORF1A. Uma vez ligada a esta proteína, a célula já não libera o RNA e ela desliza, e é ajudada por microtúbulos e filamentos da proteína, vai deslizando sobre a superfície do retículo endoplasmático e passa pelo plasma e passa de célula em célula. E isto é o boneco que explica como o RNA passa de célula em célula. Portanto, já não é só RNA vai ligado à proteína, por isso é uma ribonucleoproteína proteína. Isso não interessa. É desta forma que ele passa. Depois, a última ordem significa para uma proteína, que é uma proteína que suprime o silenciamento viral. Se calhar não estão muito presentes do que é o silenciamento viral. De modo que eu já volto a isto, vou fazer um pequeno parênteses. As plantas têm há 100 milhões de anos que as plantas têm isto para conseguir sobreviver. Nós também temos, porque as plantas têm esse sistema mais desenvolvido, que chamam a risco. A René disse silencing complex. Eu vou já apresentar o que é isto que acontece no citosol da célula. Envolve proteína DICE, e este conjunto chama-se o risco. Proteína carbonal, e este mecanismo é descrito por presença de RNA dupla. Que é um alerta de um problema que as células não têm, no citoplasma não têm RNA dupla. Isto requer um mecanismo de limitamos os vírus, apagarmos os vírus. É um mecanismo de defesa contra os vírus. Então, quando existe RNA cadeia dupla nas células, as DICE ligam-se ao RNA, elas partilham os citosóides e ligam-se ao RNA em cadeia dupla. A seguir, digerem. Estas enzimas são ainda nucleares da restrição digerem do RNA e ficam pequenos segmentos de RNA cadeia simples que têm à volta de 20 nucleótidos. Isto não me parece tão normal, porque a probabilidade não é demasiado grande, a probabilidade de estar logo é muito baixa. Por isso é que nós usamos à volta de nós tentarmos para fazer as amplificações. E a seguir as dicers pegam num único segmento, portanto, está cadeia dupla, pega num segmento e entrega a outra proteína argonal. Ela fica só com aquele nó. O que é que ela vai fazer a seguir? Estas argonautas vão patrulhar o citosol para encontrar cadeias simples que tenham homeotia. E se encontrarem um indivíduo, se houver homeotia, elas digerem o RNA. Isto é absolutamente espantoso. Nós também temos este sistema, não vou entrar por isso, temos este sistema com os potenciais micro-RNAs que permitem a regulação da expressão de regulação pós-transcricional. Também temos com outro conceito, mas agora estamos a falar de silenciamento de risco. E então, o mecanismo de silenciamento viral nas plantas basicamente consiste nisto. Estou a recapitular. Se há RNA do plano alerta, as DICE associam-se a ele, digerem, entregam um fragmento à argonauta, e a argonauta depois consegue digerir e neutralizar a RNA cadeia simples. Isto explica porque é que em 1928 havia artigos, isto é um vírus do do tabaco. Eles faziam estudos e inoculavam as folhas, estas folhas de barro estavam inoculadas, e a planta começava a crescer, pouco depois as novas folhas tinham mais suave, e a nova arrebentação estava isenta de vírus. A planta recuperou.
Isto é absolutamente espantoso. Na altura ninguém percebia. Eu preciso passar 70 anos só foi na década de 80. Peter Waterhouse descobriu completamente o silenciamento viral. Então, o que é que acontece? Eu vou explicar isto de maneira assim, meio. É feita a inoculação de 200% da planta. Aquelas folhas iniciais estavam despreparadas, mas quando os ácidos apanharam RNA de cadeia dupla, conseguiram ficar com o mol, ingeriram, ficaram com o mol hexagonal. Logo a seguir, a planta sente-se como um dia neuronautas, passa por plasmodias, passa sempre para as células a seguir, passa tipo, atenção, tem invasor. Viram o vírus, como é que o vírus passaram moléculas de RNA simples, cadeia simples. Quando ele vai passando, ele vai sentindo de modo que as folhas se não conseguem ficar. Isto é espantoso. E agora os vírus? Os vírus conseguiam sobreviver. Nenhum vírus conseguia sobreviver. Então, os vírus arranjaram uma maneira de contrapor a evolução. Então, como é que eles... Uma hora, era um dos que lá estava, suprindo este silenciamento, apaga este silenciamento, apaga esta defesa. Então, o que é que faz? Eu não vou entrar nisso um bocadinho, se nos afetam as DAIs, a ou não há nenhum que consiga entrar num organismo que não utilizasse de RNA. Reparem que a parte dos vírus de RNA, dizem que humanos causam problemas sobre RNA cada assim. Não há nenhum que consiga instalar-se sem ter proteínas que suprimem este mecanismo. As células estão separadas e se iniciam por vírus. Deixa só para ficarem com uma ideia. E depois, estou mesmo a acabar esta parte. E depois o RNA genómico 2 tem nos termos simplesmente codificados aquelas pastilhas azuis que estavam em volta do RNA e depois uma série de outras que estão envolvidas, pensa-se que na transmissão pelo nemato vetor. Isto não é de TRV, não há nenhuma de TRV, só que é mas é muito parecida. A proteína da cápsula é muito parecida. E isto representa a proteína, o capsídeo, aquela pastilha azul, e é uma sequência de aminoácidos, tem um extremo amina, isto dá a volta toda, tem estas hélices, voltas e voltas, e tem ali o extremo carboxílico da proteína. Isto é uma proteína. Há regiões da proteína onde o RNA se vai ligar a ligação da RNA, e reparem, aqueles que são os terminais que não estão estruturados, eles estão quando se montam aqui visto de topo, é um macarrão que foi posto de topo, fica com este aspecto. Isto, para cada volta há 47 nucleótidos, 47 milhões de cálcio. Este é o aspecto. Reparem que os terminais não estruturados estão no lado exterior. Aqui estamos a ver do lado, mas é a mesma coisa. Estamos a fazer um zoom só para verem o aspecto da estrutura da partícula. Eu estou com esta conversa porque, como sabem, é a parte exterior da partícula que vai induzir a resposta imunológica. Um dos métodos de detecção, tudo isto que eu falei é importante para a detecção. Um dos métodos de detecção baseia-se em citologia. Métodos serológicos, antigênicos e todos. E o que vai induzir a formação do anticorpo são aquelas terminações não estruturadas. Vocês viram como elas estavam livres. Qualquer mutação que aconteça algo que altera a sequência da neurose não compromete o funcionamento da descendência. Houve mutações na descendência, não é? Se for daquela parte que é estruturada, pode comprometer o funcionamento da partícula viral. Se calhar vou voltar atrás. Qualquer mutação na neurose, as mutações podem não ter afinidade, podem comprometer. Mas estas terminações exteriores não têm qualquer impacto na partícula viral. E, portanto, em termos de evolução, há uma grande cronicidade e significação. Fala de serótipos
estereótipos são muitos que conhecem a determinado tipo de género, e é muito favorável nós estamos a fazer um teste com a psicologia, se a faculdade da área de certeza absoluta, está a fazer um problema. Podemos não estar a usar, se é um género certo, vai ter uma identificação depois com a organização. Mas aqui há uns anos era o que se usava os avanços de métodos tecnológicos, que era o que havia. Pronto, quais são os efeitos dos vírus na planta? Isto vem dos que têm maior gama de hospedeiros, vai de infestantes, a plantas cultivadas, apanha muitas espécies. Uma vez que entrando na planta, as plantas têm paredes solares, e isso tem que entrar lá para dentro, tem que quebrar a parede. Não é fácil imediatamente, alguém tem que quebrar a parede. Não há, fica fora. O vírus está lá dentro, se fosse estabelecido, instalar, ele depois pode ficar localizado ali, se a planta conseguir confinar a infecção, ou ele pode circular livremente por uma vez apanhar as vozes como e apresentar depois sintomas sistêmicos. Aparece numa zona diferente daquela das folhas inoculadas. Depois há plantas indicadoras, que são plantas que apresentam sintomas e dá para fazer diagnóstico. As plantas são estas lesões necróticas em dermatoplasma são típicas. Estes anéis, não gostaram de descrever, estes anéis, estas quebras de cor, aliás, os vírus, os vírus muito antes de serem descritos, várias atividades que sabem que fazer pinturas com a sintomatologia típica dos vírus no aspecto. E pessoas com poliomielite dão alterações de vida. Mas isto são sintomas em cloroses em folhas, depende daquela tabaca estete-batateira e pronto. Mesmo que são grandes, uma planta sai à esquerda e outra à direita, esta foi inoculada muito cedo com o vetor, depois meteu o vírus, para ver as perdas que são. Depois os sintomas típicos, os típicos, não quer dizer que não haja outros, são deste tipo. São estes anéis, cortiçados, o vírus há de ter, a infecção há de ter, o nomato provavelmente entrou aqui, o vírus foi-se multiplicando, a planta tenta desesperadamente conter a infecção, produz uma barreira necrótica para tentar impedir que o vírus avance. Antes várias, mas nem sempre é possível. Uma pequena porcentagem eu creio que nos Estados Unidos agora já passaram por 6% para os lotes serem rejeitados. Aqui há uns tempos era de 1 a 2%, era tudo rejeitado. Pode ser para consulta. Sim, em 2004, esqueci o nome dele, descobriu uma coisa espantosa. Ele começou a trabalhar em 2000 e 2004, porque ele tinha uma parte de trabalho. Ele descobriu que este vírus, ao contrário do que se pensava ter que apresentava sempre sintomas bem visíveis, nas árvores cobertas, nas plantas populares, e tudo, ele descobriu que havia plantas assintomáticas, que percebem muito bem por causa do Covid, não é? Plantas assintomáticas que são que elas não têm aparência sintomas, normalmente ficam com um calor menor na batata, e às vezes ficam deformadas, e não há sintomas. Portanto, ainda os primeiros lado estavam a transmitir o vírus de um lado para o outro. Estes eu encontrei muito legal, com um inquérito de Minas, e sabem o que é que a agricultura, a senhora fez? Estava desesperada, converteu em comercial. Batatas maravilhosas, e tem isto tudo na apresentação. Tem isto na apresentação. E depois há coisa de apresentação. Nesta apresentação com estas variedades. A Condória raja diziam que eram altamente resistentes à resistência.
sabem o que é que aconteceu? Igualmente deformada. Ou seja, há tantas variantes do vírus, tantas, que não se pode dizer que aquela variedade existe a todos os modos. Desculpa, há uma coisa que eu não vos contei, e que se calhar é importante, para perceberem porque é que eu nunca tenho. Recordam-se logo no início, quando foi da reportagem. A que está publicada no blog. Essa reportagem é uma medida que só consegue fazer a cópia, que ela lê uma cadeia de RNA e vai comunizando outra cadeia de RNA. Faz só a cópia. Enquanto a maior parte das enzimas que fazem cópias tem associada uma maquinaria de rever. Portanto, no nosso DNA, cada vez que nós há uma cópia de DNA, há enzimas que fazem a revisão das provas. Chama-se proofreading. Cada vez que mexemos em um A12, nucleótidos, há um erro. Ela está a fazer uma cópia. Nós também nos enganamos, mas estamos a enganar. Portanto, é muito importante para reduzir a taxa de mutação. Se houver engano, eles cortam e a primeira não. Os bactérias também têm isso, mas com uma taxa de mutação muito mais fraca. Por isso é que as nossas mitocôndrias, o nosso DNA mitocondrial das bactérias, temos taxas de mutação muito elevadas, com muitas doenças mitocondriais. Esta tem zero para revisão de prova. O que é que isto quer dizer? Estes vírus, quer dos humanos, dos animais, vocês estão a fazer as notícias a Direção Geral de Secundária, que isto não tem problemas, são vírus de RNA. Estes vírus estão constantemente a mudar. Há mutações que vão se identificar alguns descendentes de vírus que não estão adaptados, mas há alguns que vão se identificar. Isto muda com muita facilidade. E por isso, estas variedades de resistentes não funcionam para todos os lados. Isso garante. O vírus está distribuído por todo o lado. Como é que ele se transmite? Desculpa, eu estou a assegurar porque me pergunta como é que ele se transmite mecanicamente. Mecanicamente quer dizer que, imagina que isto é uma redonda, nós pomos uma substância abrasiva e pomos uma suspensão de partículas virais e com o dedo, podemos ter uma calçada de uva, fazemos assim uma festinha. Ao fazer uma festinha, eles comem da folha vão sendo partidos. Isso é suficiente para que o vírus entre. O vírus entra por contato. Eu não consigo entrar com o vírus. Transmissão por contato, o DMD transmite por contato. Uma folha daqui na outra, eu faço este vírus, não. Ele inocula-se mecanicamente, porque a preparação vegetativa, claro, que falta material vegetativo, alguns vão ter biociminal, alguns verde e grau para se passar pela semente, e claro, temos o vetor biológico, que é um nemato. De modo que vou passar aos nemátodos. Como é que nemátodos pertencem, os tricodórios têm vários géneros. Há outro grupo de antidórios que transmitem os outros vírus que estão a tocar nele. Tricodórios, nanidórios, estes grupos de idélficos são vetores de vírus. Isto é uma fotografia de um nemátodo de uma extremidade radicular. Estes são nemátodos que têm vida livre. Começarem aqui por baixo. A fêmea põe os ovos. A fêmea é fecundada pelo macho. Põe os ovos. Do ovo, o cloro do vinho, há 4 estados. Cada vez que forma, o sistema respiratório por fora. Não tem sistema respiratório como nós. A troca das outras são através da fruta. Depois extrai, mas é uma vítima. Não permite que o nemátodo cresça de forma que para passar de um estado para o outro e que se for a morrer. Quando só para morrer, quer também destruir. Isto é importante por causa da transmissão. Ele passa por 4 estados vizinhos e assim mais o tempo. Todos eles são diferentes ali. Aproximam-se das raízes para se alimentar. Portanto, não chegam a entrar dentro da raiz, não está. As raízes podem ficar com deformações, podem ficar arretadas e com infecções, mas depois estes são danos diretos que o nemátodo pode apresentar. Isto é só para verem os nemátodos. Estes foram mortos pelo calor, aqueles à esquerda, do género tricodórios ficam mais alongados, os machos ficam curtos
paratricodores são um bocadinho mais. Estes aqui à direita estão vivos. Só para ver alguns pormenores, aqui um macho, a espígula. Bem, fotografias em musculatura eletrónica de varrimento. Este é o paratricodor, estas peças, tudo isto. É necessário observar isto tudo para se poder identificar. Isto é também com a microscopia eletrónica de varrimento, a extremidade da espícula do macho. São animais tão pequeninos, estão a ver as espículas estão ligadas ao espículo. Eles têm uma cloaca por onde sai a espícula. É o aspecto. Os aspectos da cutícula vão saltar, não é? Os aspectos da cutícula, mais espessa, menos espessa. E aspectos morfológicos que importa observar para fazer a identificação. Agora, a parte anterior do corpo, eles têm uma faringe, saltares. Imagina que tem uma noção básica. Isto é um animal como nós, e portanto não tem dentes, tem só um estilete. A característica principal que eles têm é um estilete curvo. Este estilete é curvo e tem a faringe, isto, a basal, estes bulbos faríngicos, e depois aqui começa o intestino a uma válvula. Estas setinhas representam as saídas das glândulas para o lumen do canal alimentar. Vou mostrar só uma sequência deste professor disse, uma sequência de fotografias para dentro de uma célula. Vou tentar explicar ao boneco como é que, no máximo para facilitar, como é que ele consegue contrair radialmente os músculos e fecha a válvula, de modo que o conteúdo destas glândulas não passa para o intestino. Isto fica fechado. E a seguir, introduz o estilete, perfura com o estilete, perfura a parede solar. Ele, neste momento, ainda não perfurou a membrana citoplasmática. Estão a ver um fantasma que é a membrana citoplasmática. E, neste momento, ele contrai as glândulas, os bulbos, e o conteúdo passa e é forçado, a contração deixa-se forçado a sair lá para cima. E, passado um bocadinho, aparece a saliva. Este estilete é maciço. Por exemplo, o moidogine e outros tomates têm um estilete pouco, que é uma farinha. Percebe-se? Conseguem segurar. Este é um estilete maciço. Isto funciona porque eles conseguem, quando introduzem o estilete, eu já vos falei, formam um tubo de alimentação. Uma vez perfurado, aquelas enzimas começam a digerir aquele conteúdo da célula, a seguir abrem o cárdia, a válvula, e vem o conteúdo do intestino e passa o conteúdo da célula passa para o intestino. Quando se soltam, quando se separam, ficam lá um tubo de alimentação, estes tubinhos. Estes tubos são saliva que solidifica, então ao colar a saliva, solidifica de forma, uma estrutura como se fosse um tubo, de modo que o estilete passa por dentro. É desta forma que eles conseguem alimentar-se. Isto é só para terem noção do tempo, são poucos segundos, a ingestão e depois separam-se e a seguir limpa o estilete. É engraçado. Bem, isto é só para ver como é que é o ciclo de alimentação. Os nematos também são muito prolíficos, têm uma gama vastíssima de hospedeiros e o que é que lhes causa nas plantas? Alguns nematos provocam a paragem do crescimento radicular. Stability, é como se chama a terra, fica tudo parado, as raízes podem ficar as raízes mais finas, enfim. Por exemplo, o milho, o aspecto de uma plantação, o aspecto visto na parte aérea, a parte radicular é difícil de ver, mas na parte aérea é gritante a perda de produção. Talvez não haja tanta procura, não sei. Não haja tanta procura. Já veio mais, porque eu também não produzia por isto. Quem está produzindo no correio, não sabe o que se chama.
deixar então a esquerda. O prejuízo disto são plantas tratadas e zonas tratadas e zonas não tratadas. Então, estamos a pensar só extrato de tomate que é. Sabemos que é só um tomate, não tem nada a ver com o outro. Então, quais são os fatores ambientais que afetam o desenvolvimento de tomate? Já conhecemos todos. A umidade, estes tomates não conseguem estar muito secos, mas também não conseguem estar com sol muito encharcado. As condições ideais dadas são as condições ideais para as raízes das plantas, nós estamos a ver as plantas cultivadas, porque nós garantimos que a umidade não aguentam um sol muito compactado, precisam de passar pelos poros do sol, o tamanho dos poros afeta. Por exemplo, uma partícula, aquela água particular que está a sair da água, é impossível quase retirar, esta água particular, e eles passam por elas. Precisam de poros, pelo menos com 50 microns, um solo muito pesado não é nada favorável, é porque fica encharcado para que não diminua a passagem. Eles movem-se assim. A distribuição na vertical, eles procuram, conseguem aparecer a ver quase no primeiro, ou ao fundo, claro que já são pequenos números, mas a maior concentração de população animal que aparece é a concentração de toda a sistema radicular. Digamos que no inverno, está muito seco cá em cima, a cultura não é nada, um bocadinho mais baixo, movem-se de uma estação para a outra. Na horizontal, a distribuição horizontal é sempre contínua. Estes machos nunca se distribuem uniformemente, aparecem manchas. Aparecem sempre manchas. É uma característica. Por exemplo, aparece um sol primário e depois, em função, o macho por si só, se nós deixássemos cessar, nós colocássemos no sol, eles mediam 50 centímetros por ano. Estão a ver? Vão andando, não é muito. Mas, claro, a grande diferença é que a passagem das máquinas, os sapatos baixam de ter imensos grandes características dos campos de manchas, sempre inovação da sua maquinaria. Isto é um foco primário e depois se foi colocando outro foco que aparece mais adiante. Portanto, a longa distância, eles vão arrastados pela água, já no dia tinha acabado de chover, estava tudo encharcado do lado do mar, e simplesmente a bater saltada. Não tinha que chorar, vieram todos para cima. Nunca apanhei uma vida tanto mar. Não incrível como pode apanhar a pensar no mar, que eu consigo ver como é que eles querem estar. Portanto, a longa distância são estes formas de transporte. Depois, passando à transmissão, conectam no mato, adquire um vídeo de uma ponta e passa para a outra. Isto foi para estes vídeos, foi pelo a transmissão em 61. Agora eu vou utilizar também em forma de boneca. O nemato aproxima-se de uma célula e introduz os fileiros. Agora já falámos do ciclo de alimentação, agora o ciclo de alimentação. A primeira coisa que faz é introduzir saliva. Quando introduz saliva, estão a ver, em contato com o ar, a saliva se modifica quase no tal de alimentação. Quase como aquela cola que se junta dois materiais e que se modifica instantaneamente. E agora, assim, o alimento. Isto é o que acontece numa planta e a planta fica vazia. Agora vamos imaginar que há a transmissão. O mato vai alimentar uma planta que tem vírus, que representa a partícula viral. Agora temos aqui do lado direito, e isto não tem vida. Isto representa a superfície do lumen do tubo do mato. Então, quando o mato vai ingerir o conteúdo da célula,
as suas salivas e como os vírus, se o animal for vetor, o vírus vai ficar aqui. Agora é um volume, a maior. Agora é a partícula viral. A partícula viral vai ficar aqui ao rosto do corpo. Se o animal não for vetor, passa por uma mistura certificada. Ou seja, se esborracharmos o animal, não vamos testar. Nós trabalhamos na frase de estado para presença do vírus, nós não conseguimos ter essa ideia novamente. O mato que tem o vírus não conseguiu absorver, tem o vírus dentro do corpo dele, no vai tocar. E agora vou pôr a partícula ainda em ponto maior. Agora, em vez de ser a partícula toda, estou apenas a mostrar que é a aqui da partícula. A parte da proteína, aquela proteína, a cápside proteína. O que fica virado ali para o lumen são os terminais não estruturados. Houve estudos que mostraram que se fosse o estudo que se fez pelo vigílio aqueles terminais e os nematos não eram capazes de, o vetor não era capaz de reter o vírus. Significa que aqueles terminais não estruturados estão envolvidos na retenção. E depois houve outro estudo que foi feito pelo professor Disse, então viu que havia uma distância demasiado grande entre o lumen, o dispositivo eletrónico, e a partícula viral. Não era os terminais não estruturados não eram suficientes para obter aqueles 5 nanômetros de distância. Então, mais tarde, McFarlane outra vez viu que quem está envolvido nessa retenção são aqueles genes que são codificados na molécula da RNA2, na célula, que são envolvidos na transmissão, que existem na célula, são proteínas não estruturais, mas que estão envolvidas na transmissão. E são elas que permitem a retenção do vírus. Pronto, o vírus está retido, e agora, quando o nemato se volta, quando se volta a alimentar, como é que se faz a transmissão? A saída das proteínas e gera aquelas terminações solta assim, não estruturada, e a partícula viral é introduzida dentro da planta que está certa. Agora, se o ciclo continuasse, a especialização ficava vazia. Para que haja televisão, no lado tem que estar sagrado, tem que interromper a ciclo da comunicação. São esvaziadas por isto acontece muito. Como desafios que hoje fazem muitas provas nos corpos, quando se ficar alimentar. Os impactos também provam aqui, provam lá, mas tem as provas e não tem a noção. Isto agora é só para mostrar umas imagens que alguns aparecem. Isto aparece em toda esta região. Alguns que não, se calhar não vos interessam, mas se quiserem ver paratricodores internos e com paratricodores hispanos também. Aqui, fotografias ali naquela zona mais acima da faringe média, isto não aparece nada. Aqui agora não estamos a ver as partículas virais, que foram imunomarcação com safranina, que podem ter bolinhas escuras. Aqui não aparece nada, e aqui vemos que nesta região, fazendo cortes e fazendo o número de dados, ver quais são os locais de retenção do vírus. Agora, já sabemos que eles são vetores. Quão específico é esta transmissão? Basicamente, isto aqui é um bocado, há várias formas de transmissão, mas assim, forma muito simples, a transmissão é feita ao nível da espécie do nemato e do isolado do vírus. E há muitas coisas que vão sendo conhecidas. Cá em Portugal existem uma série de vírus que serem transmitidos por nematos. Nós temos uma diferença, mas também nós temos muitas nematos. E
tricóide de vidro, eu acho que a primeira ideia para ser conscientes destes tricóides de vidros. Por faltar, assim, vamos passar então a epidemiologia dos. Temos que pensar em simultâneo na vírus, o vetor e a planta, conhecem isto, criando o vírus, e sempre presente com o ambiente, o homem e o tempo. Eu vou saltar, não vou estar a escrever isto, porque imagino se vocês. Vou passar aqui para isto aqui. Se pensarmos do ponto de vista do vírus, este vírus tem limitações graves. Porque ele não se mexe, é imóvel, o vírus tem uma baixa longevidade fora da célula, depende da temperatura, se for com temperaturas muito baixas, de 80 anos, temperaturas de menos 20, conseguimos guardar uma coisa de 80 anos. Mas a 20 graus aguentam 2, portanto, não tem uma longevidade muito grande. Se a temperatura for mais elevada, tem uma compostagem bem elevada. Um tratamento que é baixa uma compostagem, não é destruído. E não tem uma longevidade muito grande fora do vírus do mosaico de tabaco. O tabaco tem, agora aguenta todo o processo de processamento da folha de cura e mantém-se água, com uma longevidade enorme. Outra limitação que eu tenho, a célula espelho de plantas, são muitas, mas é imóvel, também não se mexe. E também não tem uma mobilidade muito restrita, só anda uns centímetros por ano. O vírus não funciona o vírus não passa transalveicamente, porque a descendência, a família pode estar toda de volta, mas isto significa com a capacidade que não passa a descendência. E cada vez que ele sofre muda, o animal sofre muda, ele passa a estar em conectadores e perde a capacidade de infecção. Pode ter sido uma tenta, mas não se pode tratar essas plantas. Depois ainda o problema da especificidade, ao nível da espécie do tricóide e do visual do contrativo. Ou seja, nem todos os nomados têm o tricóide. Os exames têm a desenvolver se tivesse já a parte dela com as vantagens que ele tem, como é que o vírus compensou isto? Tem uma venda dos espelhos enorme, dá um resultado de transmissão suficiente, as raízes das plantas infectadas ficam no solo, as sementes infectadas também, e isto aqui é uma grande vantagem, ele partilha com o vírus partilha com o seu vetor uma gama enorme de plantas de espelhos, não todas, mas partilha muitas. E os numerais, alguns dos numerais celulares, gerações por ano, vão sempre multiplicam-se muito. A transmissão pode ser feita pelos ovinos, não são só os adultos, os ovinos também conseguem transmitir o vírus, e o período de tempo deste tipo de vírus que se transmite é muito curto. E o numerado, esta vez, consegue manter-se violento. Mas às vezes, quando não tem um nível das temperaturas tão baixas, não tem esse estado de vigília. E consegue ficar anos, por enquanto, no ar, muito bem, muito no solo, estado com a capacidade de transmitir. Estas são as vantagens que este sistema tem. E claro que o homem envolve o fluxo como a final questão. Então, o que é que acontece? Quando nós colocamos no solo uma planta infectada, e eu vou dar-vos já um exemplo, eu encontrei batateiras que foram produzidas com batata de semente que veio da Holanda e da Alemanha. Supostamente estão isentas os programas de certificação de identidade que estão isentas. Os agricultores colocaram-nos no dentro e estavam viróticos. E depois a sequência do vírus é exatamente igual àquela sequência do outro. Portanto, não há como dizer que não. Veio uma região vegetal.
Portanto, a planta está biológica, se existir no solo, este animal não tem este animal não tem vírus, é um animal que não está vivo. O animal que não tem vírus só causa os problemas que ele causa. Na essa epidemia muito pode ser grave, mas o futuro não é muito grave, só o animal. Portanto, ele não está vivo. Mas quando o mutante natural está infectado, ele vai alimentar-se e vai passar a estar infectado. E depois, como as raízes crescem, ele não se mexe muito. O animal não se mexe muito, mas as raízes mexem e crescem muito. E é muito fácil transmitir um vírus para aquela planta. Quando damos conta que uma infecção dá o problema, arrancamos as plantas biológicas e colocamos a seguir material que está estes nematos, entretanto, adquirem vírus naquelas raízes e transmitem à planta. Mesmo que coloquemos a partir daí, são naturalmente vírus. Uma vez que estamos instalados no terreno, é quase impossível retirar. Aquelas raízes servem para o repositório de partículas virais, onde os nematóides vão adquirir. Pronto, claro que isto é favorecido quando há plantas muito produtivas, quando se controla a qualidade do solo e se usa material contaminado. E é importante, sem querer, as pessoas não querem usar. E a discussão é feita por uma teoria. O controle das substâncias pode parecer uma coisa muito boa. Acho que é bom controlar as substâncias. A partir daí, sabem que fizeram uma série de experiências em que retiraram as substâncias todas. E tenta claro. Uma coisa, sabem o que aconteceu? As latas estão sempre familiares com as posições ao sol. Ficaram sem alimento que tiveram, voltaram só por uma vibração interior. É bom controle constante, é preciso cuidar, é assim que se leva. A fruta está instaurada, tem que instaurar a cultura, e assim sempre não aumenta a preocupação com isso. Às vezes os incêndios não são bons para isto. Por exemplo, só para mostrar um exemplo, dois exemplos, nos Estados Unidos, na Flórida, só para verem como é que faz. Em 46, foi feito o primeiro registro de que havia subido em campos de batalha. Nem sequer era nada de definição. Em 2014, um terço dos campos estavam infectados. Uns mais ou menos infectados. Dois terços. É considerado uma aliás grande. E neste momento não sei o que está a outro lado dos Estados Unidos, em 76, obviamente viajou para o outro lado, o primeiro relato foi em 76 e era insignificante, o impacto económico, em 93 era a principal doença na questão da cobra. Em 2000, todas estas porcentagens, ainda tinha para cumprir continuam, não só se controlar isto, é muito difícil, cada vez há mais restrição ao uso de produtos químicos, e é muito difícil, uma vez numa questão de visualização pessoal, devido à alta gama dos textos, quer no mar, quer no vídeo, é muito difícil controlar. Porque a única maneira de controlar mesmo é a visualização. Porque isto é só para mostrar que isto cresceu muito, por exemplo, em 2016, no Reino Unido, eu tenho falado para a Marisa, já não falava bastante tempo para dizer a verdade, mas até há uns anos ela dizia que a Linda estava cheia de problemas. Quase os efeitos disso. Essa doença é nós. E não tem problema para o agricultor. Nós conseguimos esse tipo. Pode ser consumido. Todos os ouvintes, nós não temos uma comida de fato que nós temos que conviver.
questão do não, agora, se for consumo doméstico, imaginando que os agricultores sabem exatamente onde é que são as zonas onde está, podem perfeitamente tirar a batata para lá e aquela batata está encerrada, agora vem mais. Consegue fazer mais claro, como eu disse, mas conseguem localizar na cidade. Não se pode fazer um rastreio sistemático, como se vai às cegas para a malha do que se faz tão mais sistemático. Isso é completamente errado. Temos que ir aos campos dos agricultores, falar com eles, eles geralmente são extremamente gostados para ter a roça e têm que nos indicar os sítios onde estão. Nós damos ao acaso, podemos escolher uma zona onde eles estão mais. Então, e pronto. E eles, em 2016, estavam completamente preocupados em meios de identificação existentes, claro, de identificar e de arranjar variedades existentes. E já havia variedades existentes, só que estas variedades não podem igual as todas. Não está sempre a tentar. A tal comunidade não corrigimos. As tendências os nossos vídeos, vou falar esses vídeos todos que andam por aí, são muito, têm a mesma estratégia de replicação. Em termos de controle, não há nenhuma forma de resolver isto, por causa de não haver variedades resistentes, não há produtos fitofarmacêuticos, cada vez são mais, os que estavam imunizados controlados foram organizados. Não vale a pena pensar. Em termos ambientais também não faz sentido estar a aplicar esses produtos. O que é certo é que não há produtos para vírus, não há possível. Produtos que são usados no solo. Então, onde o problema já existe, a ideia é minimizar, não se pode fazer mais nada. É saber onde é que existe a situação, saber fazer a avaliação das perdas e fazer estudos epidemiológicos para conhecer a gama dos hospedeiros, para qual é que está sendo usada, conhecer a gama dos hospedeiros do vírus, os vírus têm variações grandes. Este isolado com pontos pequenos pode ter um hospedeiro para o sítio de estar. Não de uma hora, ou não de uma cultura, tem para outra. É muito importante conhecer, para aquele indivíduo em particular, quais são as plantas que não servem de hospedeiro para os vírus que ficam naquele particular. Isso é uma informação muito importante, mas claro, ter estudos locais, não dá para importar soluções populares. Nós podemos importar soluções em termos de estratégias, não nos impede de fazer os estudos melhor. Vamos avaliar os efeitos, vamos minimizando e usando a definição. Se for possível, não, ao cliente da questão de começar a perceber se vão dar a voltar, e que se radar as coisas vão correr ao redor. É assim, é um bocado contrassenso, mas quanto mais muito, logo eles têm maior utilidade em níveis nacionais do que a coisa. Ciência genética, enfim. A rotação de culturas sempre possível, nem sempre indicado por isso, para pôr uma planta não interessa para nada, fazer uma planta só para que sejam plantas que sejam hospedeiras dos nemátodos, mas que não sejam hospedeiras do vírus. Ou seja, o nemátodo vai vivendo, vai isso é interessante. Para isso é preciso ter esse conhecimento. A mão do tal como todas as questões tem que ser feita na altura certa. O uso de estrume, isso desfavorece os pulmões. Depois é importante reconhecer as manchas de sol, não permitir a escorrência da água com segurança para a outra, se não fazer uma vala. As alfaias, não sei, quando pesquisar em cada zona, passar para outra. O controle
controle seletivo, nem tem a toda, mas houver um ou outro contrato não faz bem, mas isso é conhecimento. Claro que isso em pequena escala, grande escala não possível. Depois a resistência genética, depois o controle biológico. Há agentes de controle biológico, há unidades que não nada. Não para nada. Porque se eles são daquele vírus, não se trata aqui, não se trata, não se, é tudo ou nada. Basta picar, basta, ou seja, a taxa, eles o que fazem é afetar a mobilidade dos psicodélicos. Não haverá tanta transmissão. Porque basta que haja alguma para que problema imenso. Eu, neste caso, quando são vetores de vírus, não parece que vai voltar também. O controle químico, o que está homologado neste momento é um tanto casamento, desde que haja 3 nemáticos por 250 centímetros cúbicos de sol, já podem fazer substanciais. 3 nemáticos não é nada. Tem grande aquilo, uma quantidade imensa de nemáticos na zona da. Agora, em áreas não contaminadas, eu disse aí é onde realmente devíamos evitar a entrada de nematos. E para isso, eu tenho um problema que existir. Pode vir a existir, pode ser um problema potencial. Nessas zonas, vetores tricodivírus que não estão diluídos. Eu, pessoalmente, acho que era importantíssimo termos um mapa do país, a presença dos tricodivírus que não estão infectados. Nós temos uma zona no país que tem um grupo de espécies. Normalmente aparecem 4 espécies nos estados de espécies que nunca mais acabam. Precisamos de saber quais são as zonas onde não estão diluídos. E nessas zonas, quando colocamos material, temos que ter a certeza que não estamos em pode haver a transmissão e, portanto, é preciso fazer a avaliação do risco de infecção muscular. Apesar do material vegetal vir acompanhado da nossa parte sanitária, dizer que está exigido, nós temos a obrigação de verificar. Temos que fazer um curso de propaganda com o material que é destinado à América do Sul, e quando entrar com o passaporte, enquanto não tivermos o texto, não entra mesmo, porque é gratuito. Nós devemos conferir, porque há muita introdução com o passaporte de ser isento. Aqui, o objetivo é mesmo reduzir o risco de introdução de novos isolados. E o limitamento da legislação. Entretanto, os tricodivírus não fazem parte nem da lista A1 a redução da legislação de conta não fazem, não identificam, são previsíveis, causam problemas graves no Reino Unido, causam problemas graves na Holanda, mas o que é certo é que há outros nematos mais graves que não fazem parte desta lista de amigos. São todas questões económicas, mas já vai casa. E acho que é como deixar de financiar esta investigação. Deixar, neste momento, o orçamento científico, que é o próprio científico, deixou uma capacidade de nós, a sabedoria, investigar isto. Neste momento, a prioridade da alimentação não é a gente global. No mundo que não fala, as zonas mais tropicais, como está a chegar para o mundo, eles estão preocupados com isso. Não, este é um problema grave, causa aquele outro. E pronto. Não se preocupe comigo, obrigado. Isto é um grande bastador para o final do dia. Tchau, tchau. Em termos de identificação da perspectiva do controle, é preciso arranjar métodos para identificar os vírus, os nemátodos e material vegetal
separar o material vegetal de documentos como que tenham um limiar de proteção suficientemente baixo, mesmo no material de proteção vegetativa, onde poucas partículas consigam ainda detectar, e nos tricódios de gestão de resíduos não estão. Se estes nemáticos, se os vírus dos nemáticos fizessem parte, e portanto não tem problema, mas os vírus, se fizessem parte das listas de quarentena, estes métodos seriam standardizados para poder analisar para provavelmente cumprir o protocolo. Outra questão, vou falar assim em geral. É preciso identificar o vírus ao nível da estirpo e do mato ao nível da espécie, por causa da tal especificidade da transmissão. Todas as medidas de prevenção de prevenção dependem disto, e as medidas de os procedimentos de melhoramento estão para saber se realmente a atividade os programas de certificação médicos de diagnóstico para avaliar a introdução e estabelecimento para se cultivar que está a ser desenvolvido realmente existir ou não, se saber métodos para fazer isto. Isto tudo para que possamos confrontar os resultados do atual dentro da regulamentação. Em relação ao vírus, o que se usa são métodos serológicos, como como de só são piadas com dados. A molécula da RNA2 é muito variável, porque tem aquela extremidade e é muito valível, mas a molécula da RNA1 é mais ou menos conservada e precisa para fazer a identificação. Em relação aos nemátodos, utiliza-se a morfobiometria e a identificação molecular. Os métodos clássicos de identificação de nemátodos passam por técnicas que usam a fermentação dos nemátodos são muito limitados. Uns borras são assim mais fortes, outros não, outros são muito sensíveis. Espera-se que haja fermentação e depois é feita a atividade de estes nemátodos. Depois o material é colocado num funil de verde, observa-se a suspensão ao nível binocular e depois é feita a identificação ao nível do gênero e temos que buscar um a um os nemátodos que são colocados em lâmina, colocados exatamente, e estas lâminas são levadas ao microscópio. Isto aqui é só para se perceber o esquema, que tem uma câmara ou uma posição de imagem, ou tradicional, é uma câmara clara que permite ver aquilo que estamos a ver, fazer o desenho. Isto aqui. Projeta aqui uma imagem, é só passar por cima de palpar e fazer o desenho de um lado. E é importante fazer o desenho para os marcos para 92 km, mas muito isto aqui. A distância de lados até à parede, até ao altar, até os rácios todos, ficamos assim com tabelas imensas de número. Para cada população temos que encontrar uns exemplares, e que tem que ser adultos, não dá para ir fazer a identificação com os adultos, e normalmente aparece mais aos adultos, e com estes dados vamos confrontar com as publicações que existem. Mas só estes valores não são suficientes, o aspecto da morfologia também conta. Os aspectos da região anterior, região posterior de outros tricodóides e paratricodóides. Isto, vou voltar a dar, só para dizer que isto é um trabalho exatamente. E os números isto requer bastante treino e não especialização grande. Isto é tanto trabalho quanto trabalho para fazer uma publicação. E as publicações que têm valor no campo da normatividade, visto que muito conceituais, tem pouco valor, muito baixa. Nós
nós temos as espécies de animais que precisamente estão a desaparecer, nós não sabemos que elas existiam. Tem muito, os moleculares, para serem criadas, têm que ter um molecular confrontável. A identificação molecular precisa primeiro de uma descrição real do organismo. Isto é extremamente moroso. Os métodos moleculares, podemos apanhar um juvenil e o que fazemos com extrai-se o DNA, utilizam-se pares estranhos para certa reunião, vai identificar um segmento. Esses segmentos depois são verificados, são sequenciados, e o que estão aqui são alinhamentos de sequência. Estas coisas, esta linha aqui, estas a vermelho, são as nossas perguntas. Isto aqui já está em. Desculpa, tenho que ir com mais calma. Nós temos as sequências, damos as nossas sequências, TD, TCTA, por aqui fora, esta é a nossa sequência, e entramos numa base de dados com sequências de sequência, e fazemos a pergunta à base de dados. Há aí algum organismo que tem esta sequência, o A vai ser feito, é um alinhamento da sequência pergunta, com todas as sequências que lá estão, usando algo que brilhante, que é rápido, e eles devolvem a resposta de mais eficiente para as identificações e a verificação às respostas de identificação. Bom, então vamos embora. Olhem, estes C9 eram juvenis. Olhem, são iguais a este que é um paratricodorgenina. A identificação é feita desta forma assim. É só de comparação, simplesmente de comparação de tudo. Não existe uma especialização. A especialização foi necessária, foi de alguém que utilizou e que depositou na base de dados a sequência que garantidamente é um tricodoros primitivos, um tricodoros beirense, e aquelas sequências foram confirmadas e são válidas para que se possa usar como material de comparação. Pronto, isto é feito a identificação. Agora, só dizer mais isto, tá bem? E depois eu também identificar os vídeos, identificar o mato e depois identificar a definição. Nós pegamos no mato, isto é que eu estou no mato, a minha definição de mato, isto é. Pegamos no mato e está para gostar. Não podemos macerar e separar muito água. Temos que fazer testes de transmissão. Há duas formas de fazer o teste. Isto é outra trabalhada. Pegamos no solo das zonas que há suspeita, faz-se a cribagem com um bocadinho cheio para estar ali para ver a suspensão do mar. Aqui nós vamos pôr no fundo do DNA. Depois do crivo, lavamos várias, uma porção de terra grande, juntamos aquelas com o material que recolhemos, por repetir o e juntamos um pouco de areia e colocamos num vaso. Depois pomos lá umas sementes de pinhão, como já vimos para ser rápido, para dar a os tomates que lá estão, devem ficar cheios de fome. Geralmente rego por baixo, que é para não a água não sair. Os tomates que lá estão vão alimentar-se das raízes do pequeno. Temos que esperar algum tempo, a ideia é que fique assim, que fique com a parte folícular toda bem desenvolvida. Nesse momento, lavamos, retiramos a terra com um jeito e lava-se as raízes. Estes fios ficam na raiz, mas não passam para a parte outra. As raízes bem lavadas são maceradas, não lavadas, próprio para lavar o fio, e os vidros depois são calculados em plantas indicadores. Agora, há questões. Nós podemos ter apanhado matos que estavam do lado de fora com o vidro e não transmitido. Ora, ver essa questão. O que nós vamos usar para macerar é este sistema radicular. Inoculamos as plantas. Temos que ter sempre o controle positivo, para ver que este está com cuidado, que este está sã, e depois as outras que vão funcionar e ficamos a saber que lá estão. Nos sítios onde estão, não devemos ficar com muito, isto está relativamente rápido. Vamos fazer um monte destes que as papeiras cheias de vasos, cada vaso é de
O teste de confirmação é feito agora com no máximo, temos que ter plantas, por exemplo, de túnel, ter estes tubinhos, que são tubinhos de microscopia eletrónica, que vai ter terra, areia com 2 milímetros de diâmetro, tem que ser com uma volumetria grande, e basicamente é isso, não é preciso mais nada. Aqui o esquema. Então, como é que se faz? Extrai-se os numatos, vamos à luta, escrevemos os numatos da ordem e vamos colocá-los um numato, nunca todos escrevemos, temos um bocadinho de areia. Está ali. Colocamos o numato lá dentro e a seguir colocamos a planta, acabamos de encher com terra e voltamos. Fica ali um numato com uma planta. Para evitar uma evaporação muito grande, isto é tapado, pode regar-se aqui por baixo, e ao fim de 2 semanas, podemos deixar mais, mas não é assim, não é um teste curto, vamos recuperar, desmontar isto tudo. Então, despeja-se isto para dentro de um copo, nós sabemos que a terra sai na água, nós queremos recuperar o nemátodo e a planta. O nemátodo vai ser pescado e colocado num vinho com água ou soro para se congelar, para se gravar, para depois se identificar no mar. Os testes moleculares permitem identificar o único no mar. E a planta, esta planta é colocada também, agora a crescer. E se aquele mato, se ele estava infectado, se ele não infectou com a planta, porque a planta não tem sabor. Isso é uma maneira de provar a atenção. E pronto, e as considerações finais, olha, eu vou saltar isto em frente. A chave é gerir a informação, porque não há maneira de controlar isto, é mesmo gerir a informação. E só aprofundando o conhecimento é que é possível, é importante acertarmos todo o mundo na atividade, é importante fazermos estudos locais para o controle da associação. Com métodos mais racionais, e principalmente evitar que ela passe nos locais para outros. E pronto, referências. Estas referências já são antigas, e vou dizer-vos que eu não faço muito da história. A maior parte destas coisas são. Há poucas publicações recentes. As publicações recentes são feitas, vou dizer, à base de quê? À base de estudos no silenciamento dos genes. Utiliza-se esta linguagem de silenciamento para produzir, colocando o genoma da planta, genes que codificam para RNAs, que têm sequências idênticas às dos vírus. Quando o vírus entra na planta, aparece logo RNA que deve ter logo digerido. Esse silenciamento, a maior parte dos artigos recentes são dessa natureza. Tentar arranjar, tentar arranjar melhores recentes para saber. Porque a via tradicional da agricultura ninguém está para isso, porque isso são precisos anos e anos de experiências e se não dá publicações rápidas. Isto é um problema muito grave. Isto é um problema muito grave, porque há muitos problemas que requerem trabalho, e trabalho muito continuado, muito. Depois as publicações que saem são tão valorizadas como uma que não exigiu tanto tempo. Não é que isto existe, não é valorizada. Esta tecnologia não ser desvalorizada. O que é que isto agora poderia estar? Não está com manter as instituições que funcionam. Porque os ciclos são curtos, não há financiamento a curto prazo. É uma valoração que não tem. É pena porque aqui há uns anos, era a estação do nome, havia para responder aos problemas do país. Não sei se vou obrigado ao aeroporto. Eu acho que nós temos que respeitar muito bem.
os motivos que estão aqui no projeto. Czytanie co